Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira e o último NT Sul da semana já está chegando com as principais informações de Cachoeira do Sul para você. Confira os destaques de hoje. 3 pessoas de Passo Fundo usam documentos falsos para tomar a vacina contra o coronavírus em Cachoeira do Sul. Vacinação para idosos com 61 anos em Cachoeira começa amanhã em mais uma edição do Drive-Thru. Governo do Rio Grande do Sul busca no STF liberação para priorizar a vacinação de profissionais da educação. Sexta-feira é dia do veterinário Edson Salomão trazer o quadro Vida Animal. Hoje no quadro Vida Animal eu vou falar mais um pouquinho sobre mosquitos. Tema também a preocupação das secretarias da Saúde, Meio Ambiente e Obras, que começam na segunda-feira uma operação contra os mosquitos. E a gente fala também sobre a mudança do tempo no sul do Brasil, porque o frio mais intenso já deve chegar nos próximos dias. E a gente tem também, claro, a sua mensagem aqui na nossa tela. Quer participar do NT Sul com a sua opinião, com uma informação de algo que esteja acontecendo aí no seu bairro? É só mandar mensagem para o WhatsApp no número 51997697129. E pelo Face, você participa acessando facebook.com/TV Cachoeira e comentando na nossa transmissão ao vivo. A gente começa o NT Sul atualizando você sobre os casos de coronavírus em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde registrou mais 34 casos confirmados e 48 novos suspeitos. 25 testaram negativo para a Covid-19 e outros 21 estão recuperados. O município chega a 5.906 casos confirmados e 106 estão como suspeitos. 6.327 fizeram testes e receberam o resultado negativo e outros 5.130 já estão recuperados da Covid-19. 90 pessoas foram a óbito com a doença desde o início da pandemia. O Hospital de Caridade e Beneficência informou ontem que, devido à redução de pacientes internados na enfermaria Covid e também por causa do aumento de atendimento a pacientes não Covid, estão sendo liberados 30 leitos de enfermaria Covid para pacientes pós e não Covid. Resumindo, 30 leitos que estavam reservados para pacientes com coronavírus vão agora para outros pacientes do hospital. Com isso, a Casa de Saúde mantém 18 leitos de enfermaria Covid, 15 deles estão ocupados, e a UTI Covid tem 17 internados. O hospital informou também que 8 pacientes passaram por um período de isolamento e foram transferidos para os leitos não Covid. Idosos que se vacinaram contra a Covid até o dia 19 de março estão aptos a procurar pela segunda dose do imunizante hoje. Mas é importante também verificar na carteira de vacinação a data agendada para essa dose. Desde o início da manhã, um drive-thru está sendo realizado no Parque da Fenarroz só para aplicação da segunda dose. Desta vez, o movimento não foi tão grande, em virtude dos diversos pontos de imunização no município. A estratégia da vacina no carro é organizada com a proposta de garantir mais comodidade e segurança ao público da terceira idade. Para receber a vacina, o paciente deve estar portando documento de identidade oficial com foto e CPF e a carteira da vacinação. O drive-thru na Fenarroz segue até às 2 horas da tarde. Já nos postos de saúde, a vacinação vai até às 3h30. E um novo carregamento de vacina contra a Covid desembarcou na manhã de hoje em Porto Alegre. A nova remessa vai permitir agora a vacinação de pessoas com 61 e 62 anos de idade. Com isso, está garantido mais um drive-thru amanhã, também na Fenarroz. Cachoeira do Sul recebeu hoje 3.885 doses de vacina contra a Covid-19. Conforme determinação da Secretaria Estadual da Saúde, do total, 2.100 doses são destinadas à aplicação do reforço, a chamada segunda dose, e outras 1.785 atingirão 2 novas faixas etárias de pessoas com 61 e 62 anos de idade. O quantitativo de vacinas permitirá a cobertura de 100% para a faixa de 63 anos e de 90% para aqueles que têm 62, segundo cálculos da Secretaria Estadual da Saúde. Em Cachoeira, uma reunião na manhã desta sexta definiu ampliar em uma faixa, além da orientada pelo Estado, considerando o levantamento prévio do público-alvo e o quantitativo de doses recebidas.
Os cálculos da saúde apontam para uma margem de pelo menos 200 doses excedentes à faixa de 62 anos, que contemplarão então as pessoas com 61 anos. As novas doses garantem mais uma edição do drive-thru de vacinação neste sábado, no Parque da Fenarroz, a partir das 7, com atendimento até às 14. As doses também estarão disponíveis em 3 unidades de saúde, na US1, junto ao INSS, na US4, no Centro Social Urbano, e na US14, no bairro Marina, também das 7 às 14 horas. Para receber a imunização, é obrigatória a apresentação de documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Gente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar emitiu nota ontem informando que os testes RT-PCR utilizados para diagnóstico da Covid-19 devem ter cobertura obrigatória para beneficiários de planos de saúde. Desde o dia 1º de abril, planos de saúde de todo o país estão obrigados a autorizar imediatamente a realização do exame pesquisa por RT-PCR, utilizado para o diagnóstico da Covid-19, segundo determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em nota divulgada nesta terça-feira, a ANS afirma que o exame RT-PCR tem cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde na segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência, conforme solicitação do médico assistente para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. O objetivo da medida é agilizar a realização dos exames. Antes da mudança, os planos de saúde podiam demorar até 3 dias úteis para garantir o atendimento ao pedido de exame, que é considerado mais eficaz para confirmar a infecção pelo novo coronavírus. A cobertura do exame é obrigatória nos casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Os planos de saúde também são obrigados a cobrir testes sorológicos que detectam a presença de anticorpos com solicitação médica. Nesse caso, os grupos cobertos são os que apresentaram síndrome gripal ou SRAG e já tenham passado do 8º dia dos sintomas. Crianças e adolescentes com quadro suspeito de síndrome multissistêmica inflamatória pós-infecção pelo SARS-CoV-2 também estão cobertos. E a gente muda de assunto agora? Você que é gaúcho deve saber que pescar no Rio Jacuí pode render bem mais do que peixes, né? Foi o que aconteceu com o Delci Lopes, que ao invés de peixe se deparou com um bugio. Vamos conhecer essa história. Quem pesca no Rio Jacuí sabe que a qualquer momento poderá avistar em meio às árvores algum bugio. Só que eles não se restringem à mata e algumas vezes tentam atravessar o rio. Há poucos meses, um exausto bugio foi salvo por pescadores durante a travessia. O vídeo viralizou na internet. Situação semelhante voltou a acontecer também no Rio Jacuí, dia 10 de abril, em Paraíso do Sul, no balneário Pau a Pique. O Delci vivenciou essa experiência junto de alguns amigos. Na hora que eu botei o barco na água, que eu encostei o carro, o barco na água, tinha um pescando de caique, que é de madeira. Aí ele gritou para mim, tem um bugio se afogando ali no redemoinho. Aí eu peguei o barco e tinha meus amigos junto, o Brasilino e o Delabreda. E aí nós pegamos o barco, aí fomos lá para salvar ele. Só que ele não queria subir no remo, né? A princípio era para dar o remo para ele subir no remo para nós levar ele para a beira. Aí eu disse, não, dá o remo para mim, daí eu peguei o remo. A hora que eu botei o remo na água para ele subir, que ele estava mal já tinha meio afundado umas vezes, aí eu peguei e ele meio agarrou no remo, até agarrou o meu dedo junto, eu puxei ligeiro com medo dele morder, né? E ele pegou e subiu na capota do barco e ficou em cima do barco. Aí eu peguei e toquei, tem uma ilha ali, só que a ilha, no lado de lá da ilha tá seco o rio. Aí eu peguei, levei ele pra beira, né? E aí eu disse pra ele, apeia aí agora, Vivente. E no fim ele pegou e ficou, tava muito cansado, né? Ele até vomitou um pouco de água. E aí eu peguei e disse pra ele, apeia aí. Aí ele pegou e olhou pra mim, tipo, com uma cara de agradecimento. E pegou, apeiou e saiu. Depois dessa aventura, pegar peixe não teve a menor relevância para os pescadores. Eu fiquei muito feliz, até disse para os guri, se nós não pegar peixe, já ganhamos o dia, tá salvo o dia. Baita história, né? E não é história de pescador, né? Que bom, aí o bugiozinho está salvo aí, portanto, né, do risco de afogamento no Rio Jacuí.
Bom, a gente continua ainda falando de animais, enfim, sexta-feira a gente tem aqui o quadro Vida Animal, né? E nessa semana nós mostramos aqui que uma infestação de mosquitos tem atrapalhado as noites de muitos cachoeirenses e também de pessoas nas cidades vizinhas. E hoje no quadro Vida Animal, Edson Salomão fala desses bichinhos que continuam atormentando muita gente. Muitas pessoas estão comentando na internet e ligando para mim, mandando mensagem sobre a quantidade de mosquitos que estão infestando as residências. E eu assisti uma matéria muito legal com a Thelma, aqui na TV Novo Tempo, na TV Cachoeira. Muito boa matéria, mas as pessoas ainda estão perguntando, e eu vou aproveitar para, como eu trabalhei na Coordenadoria de Saúde, e trabalhei direto com o pessoal que trabalhava no combate à dengue, né? Então eu vou relatar alguma coisa assim, ó. Primeira coisa, os mosquitos para reproduzirem, eles precisam de água. Não sei se os agentes da dengue e agentes de saúde estão atuando assim nas residências como faziam, de ir casa por casa, levantamento, marcando casas que têm foco de mosquitos. Primeira coisa é as piscinas, né? Tem muita piscina que agora começou a esfriar um pouquinho, estão abandonadas e as pessoas não tratam. As piscinas não podem ficar sem cloro, porque senão o mosquito vai se proliferar. E se tem tanto mosquito é porque está havendo, houve muita chuva nesse verão, foi muito chuvoso, ficou muita água armazenada em lixões, e tem detalhes que vocês têm que chegar no pátio e fazer uma geral vocês mesmos. Vamos ver o que poderia ter foco no mosquito na minha residência. Tu vai olhar uma tampinha de Coca-Cola, uma casca de ovo, onde tiver depósito de água, pode se multiplicar o mosquito. E um detalhe que muitas pessoas olham, não tem nada na minha casa, está tudo ok. Mas vão olhar com mais atenção, tem uma calha entupida. A calha entupida pode ser um foco de mosquitos. A caixa d'água, ela tem o ladrão, aquele caninho, né? Então aquele caninho é para quando a caixa d'água enche, vazar, né? E botar para fora, então chama de ladrão. Aquilo ali tem que ter uma tela, porque o mosquito entra e se reproduz dentro da caixa d'água. Queria que vocês prestassem atenção nesses detalhes. As bromélias, lindas, maravilhosas, as orquídeas, com aquele potezinho, não pode ter depósito de água nas residências. As bromélias, elas acumulam água, né, da chuva e ali formam focos de reprodução do mosquito, né? Então, as bromélias é muito importante, porque tem muita gente que tem bromélia e coloca nas árvores. Às vezes estão bem altas, fica muito bonito, uma coisa bem natural, mas tem que observar se não está com água acumulada ali, né? O coxo de água dos animais, dos cães, isso aí é importante também. Lavar, escovar, porque os mosquitos colocam os ovos aderido, principalmente o Aedes aegypti, fica aderido assim na parede e pode durar até um ano aquele ovinho. Depois, quando chove, ele pode eclodir e fazer que nasçam mais mosquitos daquele ovo que ficou tanto tempo assim sem água. Então, esses detalhezinhos são importantes. E as pessoas têm que colaborar, não só esperar que as autoridades sanitárias saiam a tentar resolver problemas. Quando vocês notarem um foco de mosquito, vocês devem procurar o Departamento de Vigilância Sanitária, o DVA, que fica ali próximo a Fenarroz. Vocês têm que procurar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que tem biólogos, tem técnicos, e também até a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, para que, em conjunto, se faça uma força-tarefa para evitar que esses mosquitos daqui a uns dias estão transmitindo uma doença muito grave, que é a dengue, que vocês todos conhecem, e essas outras que também estão sendo transmitidas por mosquitos. Então, a boa vontade do cidadão é importantíssimo nessa hora. Não adianta a gente achar que o pessoal colocar veneno, sair pulverizar, isso aí não resolve. O que resolve é combater o local da reprodução dos mosquitos.
Não deixem água parada. Se tiver o coxinho, tem que escovar todos os dias aquele coxinho de água, né, dos animais, deixar uma água potável, faz bem para a saúde dos animais e protege a saúde de toda a família, porque evita a proliferação de mosquitos. E nessa época do ano também, está chegando a época do inverno, onde que praticamente eles param de se reproduzir. Então eles estão aproveitando esse último calor para tentar preservar a espécie. Começam a se reproduzir em grande quantidade, porque estão encontrando ambientes propícios para a reprodução deles. Vamos combater a água parada, pessoal. Vamos combater os lixões, principalmente os pneus, que é o local preferido da reprodução dos mosquitos. Até a próxima. E ainda nesse tema, né, toda essa situação de mosquitos em maior quantidade e sem limite de horário não é muito comum, né? E isso chamou a atenção das autoridades que iniciam na segunda-feira uma operação. Uma operação aliando conscientização, revistas e identificação de prédios e terrenos sem conservação ou limpeza inicia nesta segunda, reunindo servidores das pastas da Saúde, Meio Ambiente e Obras em Cachoeira do Sul. Nós tivemos nessa quarta-feira, na parte da manhã, uma reunião conjunta com a Secretaria Municipal de Obras, para o seu setor de fiscalização de obras e posturas, e a questão da Secretaria de Saúde, com os dois setores que têm envolvimento diretamente com o contato com a população. São os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde. Ficou decidido nessa reunião que vai se fazer um trabalho que já se faz, que a Secretaria de Saúde já faz de conscientização sobre os locais onde eles visitam no seu trabalho específico, e nós vamos fazer junto com isso a intensificação da conscientização ambiental. A partir da segunda-feira, os agentes estarão fazendo o seu trabalho rotineiro e, paralelamente a isso, eles vão fazer essa conscientização da população da necessidade de que tenha cuidado, recipientes com água parada, todos aqueles cuidados que precisamos ter para que os focos da proliferação do mosquito eles sejam eliminados. A ação tem como fundamento a análise feita pelo Departamento de Vigilância em Saúde por meio do setor de endemias, que indica, além de um evento climático que coopera para o incremento dos mosquitos, a ação humana, com o descarte inadequado de resíduos, a falta de limpeza de terrenos e edificações abandonadas. Nós temos muitos períodos de chuvas intercaladas assim e muito calor. Então, isso favorece bastante. Além disso, tem outros fatores que dependem um pouco das ações humanas, né? Podemos dizer assim, que é o descarte inadequado do lixo, né? Dos resíduos, assim. Nós temos muitos resíduos, muitas embalagens que são de isopor, que são de vidro, que são de plástico, que podem acumular água. E isso faz com que os mosquitos tenham uns ambientes favoráveis para se desenvolverem, né? Para se reproduzirem. Aqui em Cachoeira, o que nós atribuímos também nós temos muitos imóveis que ficam abandonados, que ficam sem cuidado dos pátios, né? E também assim piscinas que ficam abandonadas. A gente está fazendo até um estudo na cidade, assim, de tantos lugares que ficam sem um cuidado. Essa equipe vai fazer a identificação de propriedades particulares abandonados ou que não se identifique, não tenha uma pessoa para responder, para atender a equipe. Vai ser identificado, esses locais serão identificados, bem como as áreas públicas. Será feito um relatório disso, vai ser passado para a fiscalização de obras e posturas da Prefeitura, da Secretaria de Obras e para a Secretaria do Meio Ambiente, para que nós façamos uma ação conjunta de identificação desses locais. E nas áreas públicas, a Secretaria do Meio Ambiente, através da sua equipe de campo, vai fazer a retirada de lixo de áreas públicas que tem esse acúmulo. E as propriedades particulares, então, serão notificados os moradores, caso não tenha sido resolvido ainda, obviamente, para que eles façam esse trabalho. Então, eles têm prazos legais a serem cumpridos, mas o trabalho de conscientização para que seja feito imediatamente. Então, o que acontece? Nós vamos identificar o local, vamos pedir para que as pessoas façam. E a tendência é que as pessoas venham a cumprir isso.
O não cumprimento disso, a notificação vai estabelecer o prazo e com a brevidade que a medida se faz necessário para que a gente possa eliminar esses focos. Quanto às áreas públicas, isso sim é uma ação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, assim que localizados esses pontos, além do patrulhamento que a gente já faz, nós vamos imediatamente fazer o recolhimento desses artifícios que comportam os mosquitos. O não atendimento à notificação implicará aos proprietários dos imóveis sanções. Se a conscientização levar o conhecimento, que já deveria ser de todos, mas levar esse conhecimento ao morador não for suficiente, vai ser obviamente enquadrado com aquilo que o Código de Posturas do município prevê. E olha, um alerta importante aí sobre a questão de notificações, né, sobre essa questão aí dos mosquitos. Os contribuintes que não atenderem a notificação emitida pela Prefeitura no prazo de 10 dias e nem realizarem o pagamento da multa prevista, ficam sujeitos a penalidades mais severas. A Prefeitura realiza o serviço de limpeza e coleta de resíduos, essa coleta necessária, né? Mas a cobrança é feita por metro quadrado, com taxa extra em casos de acúmulo de resíduos. A primeira multa é de 10 URMs, o que representa um valor aproximado de R$ 725. E é hora do nosso primeiro bloco de interatividade. Quero convidar você que está em casa para participar com a gente, mandar o seu recado, mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, comentar lá no nosso Facebook e fazer o Telejornal NT Sul junto com a gente. Para participar é bem fácil, né? Atenção aí para o número do nosso WhatsApp, é o 51997697129. Você também pode participar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. É só comentar na nossa live. A Fátima Barbosa está passando por aqui, mandando seu boa tarde. Obrigado, Fátima. A Juliana Silva, mandando boa tarde também. Manda um abraço para a mãe Irene, o pai Vilmar. Grande abraço para todos vocês. Obrigado pela companhia nesta hora de almoço, né, de sexta-feira. A Sinara Martins Pinto também passando por aqui, desejando uma boa semana. A Cirlei Bastos perguntando sobre aquela situação, né, das pessoas que tomaram indevidamente a vacina contra o coronavírus aqui em Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho, viu, Cirlei, a gente vai trazer todas as informações sobre esse caso, né, que foi no começo do mês passado, estava em investigação, a gente vai trazer já aí os detalhes. O Alvori Freitas também mandando um abraço para Ledmar Plates, da Água Morna. Obrigado, Alvori. Grande abraço para os amigos de Água Morna, interior aqui de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho, mais recados aqui do nosso Face. Vamos para a tela ver as mensagens do nosso WhatsApp. A Ana Xavier, de Cachoeira do Sul, diz aqui o seguinte: eu não tenho carteira de vacinação, serve só a identidade? Ana, obrigado aí pela sua participação. Olha só, se você for fazer a primeira dose, né, da vacina contra o coronavírus, não tem problema o fato de você não encontrar a sua carteira de vacinação. É importante que você leve documento oficial com foto, né, carteira de identidade, CPF, para confirmar, obviamente, né, a sua identidade, e aí o pessoal vai providenciar uma outra carteirinha. Agora, se for para a segunda dose, daí complica, né? Então, é importante aí que quem faz a primeira dose da vacina contra o coronavírus tome bastante cuidado, né? Guarde bem aí a carteirinha para conseguir receber adequadamente a segunda dose. Vamos aqui ver mais recados. A Sandra, hoje tem uma pessoa muito especial na minha vida fazendo aniversário, 24 anos. Meu filho Everson Ferreira. A mãe te ama muito. Grande abraço da mãe Sandra e do pai Edson. E a Sandra manda foto pra gente do Everson, que celebra mais um ano de vida. Olha só que legal, tá ele aí fardado, né? Inclusive, teve um dos aniversários do Everson que a gente acompanhou, ele gosta muito dos militares, e aí fez um tour aqui pelos batalhões, né, de Cachoeira do Sul, participou ali de algumas atividades e foi muito bacana essa atividade, né, a gente acompanhou um pouco disso daí. Então, parabéns, Everson, muitas felicidades, muitos anos de vida, um abraço carinhoso de toda a equipe aqui do NT Sul para você. Obrigado a Sandra aí pela participação com a gente. Bom, você que está em casa, não mandou seu recadinho ainda aqui para o NT Sul? Corre aí, pegue o celular, participe com a gente, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook. O importante é que você também dê aí a sua opinião, você mande a sua notícia, a sua informação e juntos a gente constrói aqui as informações do telejornal NT Sul. A seguir, as vagas de emprego para Cachoeira do Sul nesta sexta. E você confere também, 3 pessoas de Passo Fundo usam documentos falsos para tomar a vacina contra o coronavírus em Cachoeira do Sul. O governo do Rio Grande do Sul busca no STF liberação para priorizar a vacinação de profissionais da educação.
E a gente fala também sobre a mudança do tempo no sul do Brasil, porque o frio mais intenso já deve chegar nos próximos dias. O NT Sul volta em instantes. Continue com a gente. Meio-dia e 30, o NT Sul já está de volta ao vivo na hora do almoço desta sexta-feira. Obrigado pela companhia com a gente aqui. E o tempo continua com muitas nuvens em Cachoeira do Sul, mas olha, parece que vem sol por aí no fim de semana, hein? Vamos ver agora na previsão do tempo. Sexta-feira em Cachoeira do Sul segue a tendência da semana com sol entre nuvens e chance de chuva. As temperaturas seguem amenas, mínima 17 graus e máxima 23. Sábado vai ser um dia com predomínio de nuvens, mas o sol aparece. Temperatura mínima 17 graus, máxima 24. Domingo, dia de sol entre nuvens, com chance de névoa ao amanhecer. Mínima 16, máxima 26. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O tempo tende a ficar instável no estado gaúcho hoje. De acordo com a SOMAR Meteorologia, a umidade trazida pelo vento que sopra da região amazônica e a aproximação de uma frente fria que se forma no Oceano Atlântico favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o território gaúcho. Com isso, são esperadas pancadas de chuva em todas as regiões, especialmente agora à tarde. Na maioria das áreas, as precipitações devem ter intensidade entre fraca e moderada, mas a exceção é a região central do Rio Grande do Sul, onde há condições para pancadas mais fortes que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento a qualquer hora do dia. Em Porto Alegre, temperatura máxima hoje 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, na região norte, 25 graus. Na região central, em Santa Maria, 26. No litoral norte, entre Tramandaí e Torres, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, região sul, 22 graus. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está com 11 oportunidades de emprego nesta sexta-feira. 2 vagas para operador de caldeira. É necessário comprovar experiência. 1 vaga para secador de grãos. Também é necessário comprovar experiência. 1 vaga para torneiro mecânico. O emprego é em Pantano Grande. 1 vaga para corretor de imóveis. É necessário cadastro no Cresci e CNH AB. 1 vaga para torneiro CNC. Para ocupar essa vaga é necessário experiência ou curso. 1 vaga para operador de pá carregadeira. Necessário CNHC, curso na área ou experiência comprovada. 1 vaga para vendedor ou vendedora de seguros. É necessário CNH, AB, ensino médio completo e possuir veículo próprio. 1 vaga para safrista. O contrato é de 6 meses. Preferência com experiência em solda. O trabalho é pesado. 1 vaga para esteticista animal. Quem ocupar essa vaga vai dar banho e tosar os animais e ainda auxiliar na loja. 1 vaga para vistoriador de imóveis. É necessário conhecimento básico de pintura, eletricidade e hidráulica e ainda ter CNH AB. A agência FG Tassini fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. Os atendimentos começam às 8 horas da manhã e encerram às 2 horas da tarde. O telefone para contato é código de área 51 3723 5414. E nós vamos dar aquela olhadinha básica aqui sobre o que estão dizendo os nossos telespectadores, os nossos internautas nas nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar pelo Facebook aqui as mensagens neste bloco, né, de interatividade. Está com a gente aqui a Rejane e o Daniel Quilião, mandando boa tarde, obrigado, grande abraço para vocês aí, uma boa sexta-feira. A Michele Oliveira também passando por aqui. A Neuci Catarina Pérez elogiando aqui o Dr. Salomão, né, que agora há pouquinho passou por aqui no quadro Vida Animal e hoje falando um pouquinho, né, sobre os mosquitos que proliferaram bastante aqui em Cachoeira do Sul e trazendo aí dicas, né, sobre cuidados que a gente pode ter em casa justamente para combater e para evitar a proliferação, especialmente do Aedes aegypti, né?
A Fernanda e o Arthur Lisboa também passando por aqui, obrigado pela companhia. A Débora Borba, a Jussara Lopes, o Alexandro Araújo está com a gente em Santo André, São Paulo. Obrigado, Alexandro, grande abraço para você aí e uma ótima sexta. Valderez Azevedo Nunes também com a gente. A Márcia Sônia Valderez, obrigado pela companhia. Vamos para a telinha? Vamos ver os recados que chegam aqui pelo nosso WhatsApp. Como é que faz para participar pelo WhatsApp? Tá na tela o número aí, 51997697129. Vamos lá, Thaís Helena está dizendo aqui o seguinte: quero parabenizar os profissionais da saúde pela organização do drive-thru, pela recepção e um carinho com a minha mãe, diz aqui a Thaís. Obrigado, Thaís, pela participação, tudo de bom para você aí e para sua mãe também, né? Quem mais? A Patrícia, de Cachoeira do Sul. Quanto tempo de intervalo deve ter entre a primeira e a segunda dose da vacina? Patrícia, obrigado pela participação com a gente aqui. Depende qual é o imunizante, né? Se for a Coronavac, que é produzida aí pelo Instituto Butantan, é mais ou menos 30 dias, né? A diferença entre a primeira e a segunda dose. Agora, se for da Oxford AstraZeneca, aí tem um prazo um pouquinho maior, que fica em torno de 90 dias, tá? Então tem que verificar exatamente qual foi o imunizante, né? Para saber certinho. E tem mais uma questão aí envolvendo a vacina da gripe. Quem vai fazer a imunização da gripe tem que ter aí um prazo de 15 dias, né? Entre a vacina contra o coronavírus e a vacina da gripe, tá bom? Espero ter ajudado aí com essas informações. Bom, você que está em casa, vai participando, mande aí sua opinião sobre os fatos do dia, mande aí uma sugestão de reportagem, conte o que acontece aí no seu bairro, na sua rua, e a gente põe no ar aqui com todo carinho em espaços que são reservados justamente para você, para nossa comunidade. Gente, no último ano, muitas frentes de pavimentação avançaram pelas ruas de Cachoeira do Sul. Só que nesse período, uma obra passou de uma gestão municipal para outra, inacabada e interditando uma rua do bairro Noêmia. A situação causou muito transtorno aos moradores. Uma rua pavimentada, livre de poeira e com calçadas finalizadas. Essa é a realidade da rua Gustavo Peixoto. Na verdade, de grande parte da quadra, localizada entre as ruas Heitor Ferreira Martins e Ricardo Rodolfo Dreves, no bairro Noêmia. A obra resultante de emenda impositiva do vereador Marcelinho da empresa teve recurso esgotado na etapa final há cerca de um ano. Desde então, os poucos metros da quadra sem pavimentação se mantêm com areia e pedras e também interditado. A obra parou bem em frente à casa da Dona Maria. O carro não pode ser tirado da garagem. Afora isso, ela tem um filho acamado e o Lucas, que é cadeirante e também não pode mais sair de casa. Não tem nem como tirar, nem sair mais. Eles não saem mais. Faz o quê? 3 meses, né, Lucas? Tanto de casa, paradinho. Só porque a cadeira dele já estragou tanto ele fazer volta. Porque se ele quer ir ali na bica, dar uma caminhada, conversar com os guris, não tem como ele ir, né? Não tem como fazer toda a volta e a cadeira estragou. E aí tem que fazer a volta na quadra daí. tem que fazer a volta toda. Eu acho por isso que ela estragou de novo. Tá parado, só vem só aqui, né? Desde quando que tu tá sem poder sair de casa, pode dizer assim? Faz uns 3 meses, eu acho. Porque aqui antes eu tinha que fazer eu sair por aqui, por baixo, mas agora tem que fazer a volta por a faixa, né? Pra ir lá na bica. Aí ficou mais longe a distância, né? Aí a cadeira estragou. Eu ia sair pra ir ali na bica, conversar com os guris e dar uma volta, mas agora tem que fazer a volta por mais longe, por a faixa. Aí ficou mais longe, aí a cadeira não aguentou, né? A bateria não segura a carga daí. Do outro lado da rua, o metalúrgico Luiz Ramiro também se sente prejudicado e frustrado com a obra inacabada. Era para ser, né? Era para ficar tudo pronto em dia, né? Você faz tempo desse jeito aí. Eu esperava, mas chegou aqui, parou, travou tudo. Aí ficou essa bronca aí, vieram, arrancaram pinheiro, tudo, essa anarquia aí não continua igual aí. É ruim, né? Sair. Cara, que eu, por exemplo, saio todos os dias às 5 e pouca da manhã para trabalhar. Aí tem que fazer uma volta de noite escura aí. Segundo os moradores, há cerca de 2 semanas, funcionários da prefeitura estiveram no local. Eles arrancaram essa raiz de pinheiro e construíram uma caixa. E foi só. A casa do Ronaldo já tem pavimentação na frente. Mesmo assim, ele não está satisfeito. O transtorno continua, né? Por causa que tem mais pessoas que residem aqui nessa quadra que estão tendo dificuldade de transitar por causa da falta do calçamento, né? Estamos desde julho, mais ou menos, né, com essa rua interditada aqui. Uma coisa que atrapalha bastante. Tem comércio, tem tudo aqui na rua, né? Então fica bastante complicado isso aí. A rua interditada é uma coisa que atrapalha bastante, né, para as pessoas, né?
que é uma rua de bastante trânsito aqui, né? Então atrapalha bastante. Temos pessoas acamadas, temos pessoas, né, com dificuldades aqui, né? Então essas pessoas precisam de ambulância, precisam de... Deus livre, acontecer um sinistro, um caminhão de bombeiro não passa aqui. Isso é bastante complicado para nós, né? O Ronaldo também comenta que, junto a alguns vizinhos, participou na prefeitura de uma reunião onde receberam do secretário de obras, Luciano Lara, a garantia de que a obra seria finalizada. Eu falei, inclusive, com o secretário de obras, né? Ficou de fazer o restante do serviço, né? Fizeram uma parte da canalização que faltava, mas o calçamento que nos importa, principalmente o calçamento, nada até então, né? Por telefone, o secretário reafirmou a intenção de finalizar a obra logo que consiga a quantidade necessária de pedras. Fui ao local e avistei aqui que tem 6 pallets. Cada pallet tem 10 metros quadrados de PVS. E fizemos a medição e faltam 190 metros quadrados, ou seja, estão faltando 13 pallets, 130 metros quadrados. Mas o meio-fio nós temos, já foi arrancada uma árvore, o pluvial está pronto e começaremos, no mais tardar, no início da semana que vem, a conclusão que eu digo é fazer até terminar o material que nós temos e dar a abertura da rua. Falta tão pouco aí para abrir essa rua, né, para finalizar aí essa obra, mas tanto transtorno para os moradores, realmente é uma obra que precisa de atenção do poder público aqui em Cachoeira do Sul. Gente, o Procurador-Geral de Cachoeira, Hélio Garcia Júnior, esteve na sede do DAER em Porto Alegre ontem. Ele foi acompanhado do assessor do governo do estado, Luciano Figueiró. A visita foi motivada pelo interesse do governo municipal em instalar um centro integrado de segurança no prédio atualmente ocupado pelo DAER, na Avenida Brasil. Com o plano de reestruturação e modernização, a Superintendência Regional de Cachoeira do Sul deixaria de ser ocupada. A vontade do prefeito José Otávio Germano é unir a Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Civil, SAMU e Defesa Civil. O governo do Rio Grande do Sul busca no Supremo Tribunal Federal a liberação necessária para priorizar a vacinação de profissionais da educação. Na noite de ontem, a Procuradoria-Geral do Estado pediu medida cautelar de urgência para a priorização da imunização contra a Covid-19 dos servidores dessa área. Com vistas à retomada das aulas presenciais o mais breve possível em território gaúcho, o governo do estado lança mão de recurso judicial para garantir a vacinação de professores e funcionários de escola. Na noite desta quinta-feira, a PGE protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal a arguição por descumprimento de preceito constitucional, na tentativa de garantir o direito do governo gaúcho de dar prioridade aos professores na vacinação. O protocolo pede urgência para que o estado obtenha liminar e possa alterar a ordem de vacinação prevista no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, responsável pelo pedido, o plano de operacionalização da vacinação pelo Ministério da Saúde viola preceitos fundamentais na ordem de aplicação dos grupos prioritários. Para a PGE, ele desrespeita normas fundamentais da Constituição. Na avaliação da Procuradoria, o Pacto Federativo, as competências do ente estadual para a tutela de saúde, proteção de crianças e adolescentes, direito fundamental à educação e a prioridade absoluta de proteção aos mesmos são alguns dos preceitos violados. A PGE esclareceu que o ponto principal da discussão é a correção dos critérios para definir a ordem entre os grupos prioritários pelo Ministério da Saúde. O Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, destacou que os direitos de crianças e adolescentes devem ser salvaguardados em um cenário de pandemia da Covid-19, inclusive para protegê-los de toda forma de negligência e exploração. Por fim, o parecer da Procuradoria ressalta também que, ao se aproximar do término da vacinação dos idosos e dos profissionais da saúde, havendo recente decisão ministerial pela priorização da segurança pública, o critério utilizado pela União para a destinação dos imunizantes deixa de adotar medida necessária para viabilizar o pleno acesso à educação às crianças e adolescentes, uma prioridade constitucional absoluta. Gente, 3 pessoas de uma mesma família apresentaram documentos falsos e conseguiram receber a vacina contra a Covid-19 em Cachoeira do Sul. A polícia de Passo Fundo, de onde a família é, cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa deles na manhã de ontem. O caso de fura-fila estava sendo investigado desde o dia 4 de março.
A Polícia Civil de Passo Fundo, através da 6ª Delegacia Regional, cumpriu na quinta-feira, 15 de abril, mandado de busca e apreensão na residência de família no bairro São Cristóvão, no Passo Fundo, dando prosseguimento à investigação iniciada pela Delegacia da Criança e do Adolescente de Cachoeira do Sul de um caso de fura-fila da vacina contra a Covid, mediante o uso de documento falso. 2 membros da família conseguiram receber as 2 doses da vacina, pai e filho, ambos utilizando identidades falsas do Conselho Regional de Enfermagem. A mãe, de fato, é enfermeira. A filha, menor de idade, ao comparecer ao S1 junto ao INSS para também receber a vacina, pelo estado nervoso, gerou desconfiança nos vacinadores. Ela fugiu do local, deixando a carteira falsa, que gerou, então, o motivador para o registro de ocorrência e a investigação policial. Essa ocorrência foi feita, né? Nós começamos a apurar e, em seguida, a Secretaria da Saúde Municipal, pesquisando nos registros das pessoas vacinadas pelo sobrenome daquela menor de idade, descobriu que outras 2 pessoas também com o mesmo sobrenome tinham feito a vacina. A partir disso, pesquisaram no site do Conselho Regional de Enfermagem e descobriram que aquelas pessoas também não eram enfermeiros registrados. Então foi feita outra ocorrência, né? A partir daí foi desdobrada uma investigação pela Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente aqui de Cachoeira do Sul, e nós conseguimos descobrir então que aquelas pessoas eram familiares, seriam o pai, o filho e a filha. Descobrimos também que a mãe desses 2 filhos, ela era enfermeira registrada no Corém, e a partir disso descobrimos também que eles residem em Passo Fundo. Nós não descobrimos até o momento qual é a relação deles com Cachoeira do Sul, ou qual seria o motivo pelo qual eles vieram a Cachoeira do Sul, se eles têm algum familiar ou qual o vínculo deles. E então, de posse desses elementos, nós solicitamos para o Poder Judiciário aqui de Cachoeira do Sul mandado de busca e apreensão para que fossem averiguadas na casa a presença de documentos falsos, e em especial esses documentos de identificação do Corém, né, que eles seriam falsos enfermeiros. Descobriram mais 2 documentos que têm indícios de serem falsos, seriam 2 identidades falsas, e apreenderam também os cartões de vacinação contra o Covid-19 dessas pessoas que acabaram furando a fila. Os documentos apreendidos serão remetidos para a Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul para que sejam analisados e encaminhados ao Instituto de Perícias, a fim de atestar a falsidade dos documentos. O procedimento contra a menor de idade será encaminhado ao Judiciário, onde também serão indiciados os outros 2 maiores de idade que utilizaram as carteiras falsas. Em tese, a pena pelo uso desse documento público, que seria a carteira do Conselho Regional de Enfermagem, ele tem uma pena de 2 a 6 anos. Claro que podem ser também imputadas a eles multas por terem furado a fila, eles podem ter que ressarcir esse dano, né? E só que isso vai ficar posteriormente a cabo do Poder Judiciário determinar qual vai ser a penalização deles. Mas a lei prevê de 2 a 6 anos. De posse disso, nós vamos informar também o Conselho Regional de Enfermagem para que tomem as providências necessárias para fazer essa apuração interna, porque também sendo a mãe, né, desses 2 filhos e esposa do homem que utilizaram essas carteiras falsas, a gente pediu a apreensão da carteira dela também, foi apreendida para que a gente possa comparar se aquela ali foi utilizada como modelo ou como um paradigma ali para serem feitas as outras. Infelizmente, no momento dessa busca, professores não quiseram se manifestar, disseram que só iriam se manifestar em juízo. Então, agora a gente vai tentar descobrir ou tentar vincular qual seria, né, essa relação deles com Cachoeira do Sul, ou se eles apenas utilizaram a cidade porque não seriam pessoas conhecidas aqui, o que facilitaria no momento de tentar ludibriar o pessoal da vacinação. Situação lamentável, né, diante da escassez de doses. Sim, realmente todos nós estamos no mesmo barco e precisamos aguardar a vez de cada um, né? Então, e um péssimo exemplo aí também, ao que tudo indica, dessa pessoa para os filhos, enfim, essa investigação tem que continuar, portanto, para apurar todos os detalhes desse caso de fura-fila aqui em Cachoeira do Sul. Bom, e a gente volta a falar do tempo agora, porque olha só, o frio mais intenso deve chegar nos próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. As massas de ar vindas do sul do continente vão provocar o declínio das temperaturas. É o que aponta o boletim do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul. O documento também lista uma série de orientações técnicas para as culturas do período.
O Bernardo Miller conversou com a coordenadora do Conselho, que trouxe as projeções climáticas para o outono e o inverno no estado. Boa tarde, Bernardo. Isso mesmo, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham. O verão já passou no ano de 2021, já estamos no outono e logo mais o inverno já está batendo na porta aqui dos gaúchos. E para trazer essas projeções e também as previsões climáticas para o futuro, nós vamos conversar com a coordenadora da Copaergs, a Loana Cardoso. Loana, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala como será as previsões, as temperaturas para o restante do mês de abril, mês de maio e junho aqui para os gaúchos. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde aos ouvintes. O Copaergs reúne, então, o prognóstico climático para o trimestre abril, maio e junho, em que a gente verifica que estamos tendo um enfraquecimento do fenômeno Laninha. O fenômeno foi bastante forte na primavera, né? Nós tivemos redução na chuva, eficiência hídrica. Nós tivemos a retomada das chuvas no verão, em função dos sistemas meteorológicos terem conseguido avançar. E nós temos agora, então, para o período de outono e início de inverno, um prognóstico de a redução do fenômeno Laninha, né? Então, de redução desses efeitos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E esse prognóstico nos mostra que a gente deve ter, então, com relação às temperaturas, agora ainda no mês de abril, uma tendência de nós termos temperaturas médias ligeiramente acima da normal. Então, ainda não devemos ter as entradas mais fortes de frio, o que a partir de maio e junho já deve acontecer. Então, a tendência é que a partir de maio e junho a gente tenha temperaturas médias do ar abaixo da média, né, abaixo da normal, com então entrada e fortalecimento das massas de ar frio, formação de nevoeiro e aumentando então o risco de ocorrência de geada. Loana, você falou sobre a questão da diminuição do fenômeno Laninha, ou seja, o aumento de chuvas no decorrer dos próximos dias. Isso já pode ser conferido a partir do mês de abril? O fenômeno Laninha ele ainda está atuando, ele está reduzindo a sua intensidade, mas ainda estamos sob o fenômeno Laninha, uma intensidade mais fraca. Nós temos o prognóstico ainda para esses próximos meses de precipitação ligeiramente abaixo da média, com exceção de algumas áreas no litoral, no mês de abril, e no mês de maio e junho, então, as áreas mais nordeste e noroeste do estado podem ter já chuva dentro da normalidade, mas, de forma geral, a gente tem uma tendência de um outono seco, com chuvas abaixo da média. Então, não devemos ter ainda um retorno significativo, intenso, de altos volumes acumulados de chuva no estado. Duas dúvidas frequentes, Luana. Teremos geada ainda no mês de abril e outra questão, principalmente em maio. Teremos aquele tradicional veranico de maio durante um período de alguns dias, ainda partindo talvez dessa segunda quinzena de abril e invadindo o mês de junho? Os prognósticos, eles nos dão essa visão mais global, né, das condições de tempo e de clima. Não se pode descartar a entrada de massas de ar frio, embora para o mês de abril elas sejam de baixa probabilidade. A gente tem uma maior probabilidade, então, de entradas de massas de ar frio e ocorrências de geadas mais para os meses de maio e junho, que já considera-se um período dentro da normalidade. Com relação ao veranico de maio, ele é uma previsão de curto prazo, então não há como se prever tão antecipadamente se vai ocorrer ou não. Esperamos que não, né? A gente tem essa estabilidade no frio, mas não se pode descartar a ocorrência de alguns dias com temperaturas mais altas. Ainda no começo de 2021, nós conversamos com o meteorologista e ele comentou que o ano, digamos que será mais normal em relação à questão climática aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, não teremos os fenômenos Laninha e nem El Ninho com tanta força ou frequência aqui no Rio Grande do Sul. Isso, a Copaergs, ela admite essa questão que principalmente as precipitações pluviométricas vão se manter na normalidade no ano de 2021 a partir do inverno? Os
prognósticos climáticos, o monitoramento, né, da situação do fenômeno El Niño e Laninha, vem mostrando que a gente está tendendo para uma normalidade. Então, a partir do inverno, talvez no trimestre julho, agosto, setembro, a gente possa vir a ter uma normalidade, mas esse acompanhamento precisa continuar sendo realizado, ele continua sendo realizado pelos institutos internacionais, que é desse diminuição do resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, tendendo à normalidade. Esperamos que ele siga, né, nessa montante, tendendo à normalidade. Mas as confirmações a gente vai ter que ir aguardando e acompanhando ao longo do ano. No assunto temperatura, os agricultores sempre prestam mais atenção nesse tipo de assunto, porque a Copaergs faz essa relação junto com as atividades agrícolas. O que podemos relacionar da questão temperatura com as culturas que começam a ser pensadas e cultivadas a partir do inverno? Nós temos aí agora um momento, né, de preparo, início da implantação das culturas de inverno, expectativa boa, né, um inverno frio e uma tendência de estabilidade, que seria bom para as culturas, trigo, aveia, cevada, as culturas de inverno de forma geral. Muito bom se continuarmos e mantivermos esse prognóstico ocorrer, se confirmando de baixas temperaturas já desde o mês de maio para o acúmulo de frio para as frutíferas temperadas, como vinhedos, os pomares de macieira, pêssego, uma redução de crescimento das pastagens, até o momento, né, as de verão já estão encerrando seu ciclo e as pastagens de inverno ainda iniciando, então a gente tem que ter atenção aos rebanhos, né, para esse delay, esse vazio forrageiro que a gente observa no final do outono e início do inverno, até que as pastagens estejam realmente implantadas e sustentáveis para a alimentação animal. Uma questão que preocupa muito os agricultores, principalmente se tem em excesso, é a questão das geadas. Já dá para identificar como será esse ano de 2021, se teremos um excesso desse fenômeno que talvez pode trazer algum prejuízo, principalmente nessas culturas do inverno? A geada é um evento adverso, né, para as culturas agrícolas. Então, esse prognóstico de temperaturas abaixo da média, ele pode ser um pouquinho preocupante se ficar atento, né? Porque a ocorrência de geadas, ela só é evidenciada em previsões de curto prazo, que são as previsões meteorológicas que a gente acompanha nos meios de comunicação, de forma geral. Então, o prognóstico não nos permite saber quantas entradas de massas de ar frio teremos nesse período. Não dá para a gente prever, assim, com essa antecedência, o número de eventos de geada que teremos no inverno ou não. Tá certo, Luana. Obrigado por nos atender e passar esses esclarecimentos importantes, principalmente com essas projeções climáticas com a chegada do outono e logo mais o inverno batendo na porta aqui no Rio Grande do Sul. Agradeço a oportunidade, Bernardo. Estamos à disposição aí sempre para atender e trazer informações para o nosso produtor gaúcho. Tá certo. Daniel, conversamos com Luana Cardoso, da Copaergs, que trouxe todo esse prognóstico para os próximos meses, pensando principalmente na questão climática, com a chegada das geadas, o excesso de chuva, principalmente no inverno. Eu retorno com você. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E o NT Sul está terminando. A gente está de volta na segunda-feira, ao meio-dia. Acesse novotempo.com/NTSul para mais notícias de Cachoeira e também para rever os conteúdos exibidos aqui na nossa telinha. Ótima tarde para você, um excelente final de semana. Até segunda. Tchau!